Estamos de volta. Hoje tenho a honra de receber Eduardo Vieira, meu parceiro Dudu Vieira, direto de Melbourne, na Austrália. Tá no continente, né, meu amigo? É o menor continente, né? Oceania, né, Dudu? Aí você me pegou, nesse negócio de geografia eu não sou bom não, eu sei que é o mais afastado. Eu acho que é o menor, sim, mas é o mais afastado. Te peguei, não foi, Dudu? Nunca fui muito bom em geografia não, Canhão. Esse Eduardo. O negócio era jogar bola na época da escola. Mas primeiramente, Eduardo, eu gostaria, nós estamos encerrando o programa, mas gostaria inclusive de parabenizar a ousadia que você teve, porque poucas pessoas têm coragem. E quando se fala exatamente de mudar de cultura, e quando se vai para um lugar tão distante, são 13 horas de fuso horário, a maioria das pessoas pensa o seguinte: nada, o cara dorme uma noite ou fica uma noite sem dormir, e aí já se adapta já ao fuso daquele momento. Mas eu queria que você falasse exatamente por ter vivido isso de perto, essa questão de fuso horário para o cara se adaptar. Demora muito, Dudu? E quais as dificuldades que você teve? Então, quando você chega, né, você passa por um processo chamado, um processo curto chamado jet lag, né? Que é a quebra realmente, o seu corpo, ele sente a mudança do fuso horário, tudo. Você passa mais ou menos 1 a 2 semanas realmente meio quebrado ali, tentando se adaptar. Depois o seu corpo, ele se acostuma, assim, a parte fisiológica, mas a sua cabeça está no Brasil. Então, eu durmo 1, 2, 3 da manhã todos os dias, não tem jeito. Eu não consigo dormir cedo por aqui, porque eu fico conversando com família, com amigos. Por mais que a gente viva a cultura daqui, trabalhe com as coisas daqui, a gente continua ligado ao país, ao Brasil. Então, é muito diferente, assim. E eu continuo errando sempre nos cálculos. São 13 horas à frente no horário de verão, que é daqui a pouco, em outubro. São 14 horas no horário de verão aqui na Austrália. Começa a complicação desse tal do horário de verão, que piora a coisa, né, Dudu? Nossa, e não tá tendo horário de verão no Brasil. Se tivesse, eu acho que seria mais diferente ainda. Mas o horário de verão daqui começa em outubro, então vai ser 14 horas de diferença à frente. Então meio que eu tô no futuro. Eu tô falando com você, eu já tô na sexta-feira. Você tá na quinta-feira aí, começando a quinta, eu tô começando a sexta. Então é meio louco isso. E quanto mais você passa tempo aqui, mais você erra o fuso horário. Réveillon, por exemplo, né, Dudu? Se o fim do mundo for em 2021, você já vai saber primeiro, né? Aquela velha história, né, do Fantástico, né? Já é ano novo na Austrália. Essa piada fizeram comigo esse ano milhares de vezes. Mas a parte fisiológica se adapta rápido, mas essa questão da adaptação pela família, pela nossa ligação no Brasil, é mais complicado. Canhão, deixa eu só pedir um espaço, mandar um beijo pra galera que tá... E tem uma galera daqui da Austrália que está assistindo, meu querido Valtinho, que trabalha comigo, está assistindo direto. Obrigado, Léo Senna também, meu querido Leonardo Senna. Meu pai, Ronaldo Lima, que você conhece muito bem, também está assistindo. Então me cobraram, manda um beijo pra mim, senão eu vou desligar aqui. Eu falei, então beleza, tá mandado um beijo aí. Foi uma ordem, né, Dudu? Isso aí é uma ordem, né? Uma ordem. Ô, Dudu, vamos falar um pouquinho aqui a respeito do futebol aí. Você tem feito alguns projetos e um deles é trazer as notícias do esporte, necessariamente o futebol, né? Atualizar as pessoas de outros países, principalmente aqui do Brasil, inclusive em língua portuguesa, esse trabalho que você desenvolve. Vamos falar um pouquinho como surgiu essa ideia, Dudu? Falando assim, na verdade o projeto ele nasceu em 2013, chama Intervalo de Jogo. Vou falar primeiro do brasileiro, né? E depois a gente passa para o australiano. O Intervalo de Jogo nasceu em 2013, 2013 com Bruno, Henrique e PV Malta, no SESMAC ainda, na faculdade. Eu acho que eles foram contemporâneos seus, inclusive, né? Na faculdade, se eu não me engano. Isso. Mas aí os meninos criaram um programa lá, depois a gente se juntou na CBN, fez o 4 em Campo, e aí os caminhos, né, se desencontraram. O Bruno foi para a TV Rádio Pajuçara, o Henrique também, eu fui para a CBN, o PV foi para o TNH, e a gente não pôde fazer mais junto o projeto, mas a gente deixou certo, um dia a gente volta. E aí aconteceu esse negócio da pandemia, uns 3 meses depois, estava todo mundo, né, nessa pegada de lives e essas coisas do tipo. E eu chamei os meninos, vamos voltar a fazer o projeto, vamos fazer o podcast, né, que é uma tendência nova também aí desses programas de rádio, né, se atualizarem e virarem um podcast. Né, você ouve os programas no Spotify, no Deezer, outros agregadores, no YouTube também, para simplesmente falar de futebol nacional, internacional, futebol alagoano, do jeito que a gente gosta, batendo um papo leve, tomando uma cerveja, soltando umas piadas sem graça. Então a gente se reuniu nós 4, juntamos o Bicho-Pau, o Hugo Leão, que você conhece muito bem também, cria do Pontapé Alagoano, que não é jornalista, mas entende muito de futebol e, enfim, dá uma pegada diferente também no programa.
E aí criamos um intervalo de jogo, recriamos o intervalo de jogo. Estamos no Facebook, no Instagram, mas nosso canal no YouTube e no Spotify são os principais canais. O YouTube hoje, inclusive, acabou de bater 100 inscritos. A gente tem mais ou menos um mês que está fazendo o projeto, então é um númerozinho legal também. A gente também não está preocupado muito com a audiência, é mais um negócio para a gente se divertir. E está sendo muito legal. E aí, dentro disso, eu resolvi criar uma pegada do futebol australiano, né? Eu tinha pesquisado algo sobre futebol australiano em português e não existe nenhuma cobertura do futebol australiano em português. Não que isso também tenha uma grande audiência, né? Pouquíssima gente vai querer saber do futebol australiano no Brasil, mas é notícia, né? Depois que eu tava viajando assim no Twitter, zapeando o Twitter, e eu vi uma página sobre futebol escocês em português. Olha. Eu falei, porra, tem futebol escocês, por que não tem futebol australiano? Vai ter. Então eu resolvi criar, né? Hoje eu tenho uma página no Twitter chamada A-League Brasil, então quem estiver acompanhando só pesquisa lá no Twitter, A-League BR. A-League é o campeonato australiano, né? Australian League. Então eu criei a A-League Brasil, que são Joguei as notícias muito no FIFA, viu, Dudu? australiano. Joguei muito no FIFA, só para quebrar um pouquinho esse raciocínio, porque eu gosto de começar pelo mais difícil como treinador, viu, na Master League. Eu gosto de começar... Já pega logo os timezinhos, mas... Essa camisa aqui, ó, que eu tô usando, inclusive, é do Melbourne City, é o vice-campeão da temporada aqui. Os caras fizeram piada comigo, Canhão, porque eu escolhi o Melbourne para torcer e a gente foi vice. Meu Deus, chamaram você de Mick Jagger australiano, né, velho? Não, pior, chamaram de vascaíno, né? Que você sabe o nosso Epa, estilo. essa daí não. Esqueça o nosso Vasco nessa história. Eu não aceitei, não. Mas, enfim, fomos vice-campeões do Melbourne City. É um time do grupo do Manchester City, do City Football Group, é um time com muito investimento. Então, assim, eu tenho trazido as notícias de futebol australiano no Twitter, no podcast a gente está debatendo também, eu, Rodrigo Faria, outro parceiro daqui, João Gabriel Curtinhas e o Guilherme Doff, que são 3 brasileiros que moram aqui na Austrália também. Então a gente tem um intervalo de jogo com Bruno Henrique, PV e Bispal falando do futebol alagoano, nacional e internacional, e o podcast do australiano com o Rodrigo, Guilherme e João falando do futebol australiano. E hoje a gente vai fazer uma live, né, hoje à noite, às 8 da noite, que vai ser o nosso primeiro programa ao vivo no YouTube, e depois vai para os agregadores também, Spotify, Deezer e tal, mas vai ser ao vivo no YouTube sobre o futebol alagoano. Aí a gente vai falar de CRB e CSA, que aí a gente entende também muito desse assunto, né, Canhão? Com certeza, de sobra. Entende demais essa equipe. Mas eu tô de olho sempre, eu não deixei de acompanhar não, CSA e CRB, porque a gente tá em casa. A internet, né, Dudu? É fantástico, né, velho, esse recurso, né? A internet proporciona nesse momento de todo. Acordo cedo numa boa para assistir os jogos, eu acompanho as notícias, eu ouço os programas de rádio, assisto vocês. Então a gente sempre se mantém atualizado nas coisas do futebol alagoano também. É importante, né? O Eduardo Vieira conversando com a gente, e vocês ganharam mais um inscrito, viu? Eu vou dizer o seguinte, você ganhou o inscrito Viderlan Araújo no canal no YouTube já, e hoje à noite estarei acompanhando a live também com vocês, tá certo? Você, muito em breve, será convidado a participar também de outros programas. Rapaz, obrigado. Pode ter certeza que no momento certo aí, pintando o convite, eu estarei com vocês. Dudu, vamos falar um pouquinho das... A gente vai bancar. Como é que é? O cachê é caro, mas a gente vai bancar isso. Que nada, rapaz. Aqui é jogador bom e barato, rapaz. Jogador bom e barato. É um Série D no meio de tantas estrelas aí no intervalo de jogo. Ô, Dudu, deixa eu falar uma coisa a respeito. Te perguntar. Como é que você tem visto esse momento do CRB, o momento do CSA? Dá uma pitada aqui nos teus comentários, principalmente essa fase vivida pelo Léo Gamalho, que é o artilheiro do Brasil. O Ibra Gamalho, né? Quando você menos espera, ele vai lá, estoura. Foi assim no Asa, e depois teve as chances dele lá na Série A, não foi bem. Depois voltou a jogar, voltou agora pro CRB e tá estourado. Artilheiro do Brasil, né? Se eu não me engano. Isso. O CRB tá numa fase muito legal e, assim, resumindo, e o CSA tá naquela fase, né, quebrada, né? Resumindo toda a situação, na minha visão, eu vejo um CRB muito mais cascudo, com a sua diretoria, né, planejamento e trabalho que é feito lá pela presidência do clube, com a direção de futebol, hoje comandada lá pelo Thiago Paes. E eu vejo um CSA que pecou no planejamento no início da Série A, Canhão, não é nem agora. Ano passado, quando Sim. o time subiu para a Série A, para mim eles erraram ali, né? Acharam que iam jogar o Brasileiro de Aspirantes, aí contrataram uns caras lá que ninguém conhecia, e aí, né, até ganharam o Alagoano, mas depois o negócio não andou para a Série A, então eu acho que o erro de planejamento começou ali em 2018 e o negócio desandou. Então o CSA ele é muito mais emocionado que o CRB, quem faz o CSA é muito mais emocionado que o CRB, qualquer probleminha vira furacão no CSA, vira tempestade em copo d'água.
Então, a falha de planejamento que aconteceu de 2018 para cá, e aí mais uma vez na virada de ano, com a saída lá do Raimundo, do Fabiano Melo, atrapalhou muito o futebol jogado dentro de campo. E aí o time agora perdeu o Campeonato Alagoano, mais uma vez, tempestade de copo d'água, não tem quem segure a onda. Infelizmente o presidente também teve os seus problemas emocionais, largava o barco, não largava, a torcida criticando, enfim... não soube lidar com o momento, e aí traz o Argel de volta, que para mim foi um erro grotesco, ninguém entendeu, tanto nome no mercado, tanta gente para trazer, os caras vão atrás de um cara que largou o CSA da forma que largou, então meio que uma coisa puxou a outra, virou uma bola de neve, e agora assim, mas eu vejo o CSA com um bom elenco, então se de repente o Argel resolver voltar a ser um treinador promissor que ele foi no começo da carreira e conseguir desempenhar um bom trabalho, pode ser que o CSA ande, porque tem boas peças individuais, se você olhar, né, peça a peça no elenco. E o CRB, como eu falei, é um trabalho mais sólido, mais cascudo. Thiago Paes, no comando do futebol, é um cara profissional, um cara que você vê, um cara sério, não aparece em polêmicas, não tem problemas. Marcelo Cabo é um treinador que já provou sua qualidade, então está montando o CRB com a sua cara desde o início, desde que chegou no CRB. E tem tudo para conseguir o acesso, né? Quem sabe brigando na parte de cima até o final. Foi assim que ele beliscou com o CSA e pode fazer história e quem sabe colocar 2 times do futebol alagoano na Série A, é o que todo torcedor do CRB espera. Mas isso a gente vai detalhar bastante hoje à noite lá no nosso intervalo de jogo ao vivo. A gente vai bater um papo mais longo sobre esse assunto, mas é mais ou menos isso que eu tenho visto aí. Basicamente, um CRB cascudo e um CSA emocionado. Esse é o resumo aí do futebol alagoano. Sem sombra de dúvida, né? O CRB hoje é o 8º colocado na classificação geral da Série B, tem 13 pontos e o CSA hoje ocupa a penúltima colocação, é o 19º com apenas 4 pontos. Venceu na primeira rodada e depois ficou apenas em um empate com Confiança na última rodada. O resto, o CSA só perdeu, lembrando que o CSA ainda tem... Oi, Eduardo, pode falar. Tem 2 jogos a menos, então pode ser. Tem 2 jogos a menos, lembrando, era isso que eu ia colocar. O CSA tem 2 jogos a menos por causa das questões relacionadas à Covid-19. Aí na Austrália, como é que foi essa situação, hein, Dudu? Como é que o esporte foi tratado durante a pandemia e como é que se encontra o atual cenário? Canhão, comparado ao Brasil, é outra realidade, outro mundo. Assim, fora do esporte, eu, inclusive aqui em Melbourne, nesse exato momento, nós estamos em lockdown fase 4, a mais fechada de todas, né? A gente teve um segundo pico das infecções aí pelo coronavírus, muito mais forte que o primeiro. A gente há um mês atrás estava tendo 700 casos no dia aqui em Melbourne, que é uma cidade que tem 5 milhões de habitantes, mas que estava perdendo controle, muitos casos em asilos, então tinham muitos idosos morrendo. E o governo resolveu fechar tudo de novo e de uma forma mais rigorosa. Então ninguém sai, tem toque de recolher a partir das 8 da noite. Você só sai de casa durante o dia ou para fazer compra, exercício ou cuidados médicos, ou trabalho, quando não pode ser feito de casa. Eu estou trabalhando de casa desde março, na agência de intercâmbio que eu trabalho. Então o assunto está sendo levado muito mais a sério. O governo tem dado incentivo para as empresas, tem dado incentivo para os cidadãos australianos. Estudantes internacionais receberam um certo incentivo também. A gente pode ter desconto no aluguel também, enfim, tem tido uma série de coisas que infelizmente a gente não viu acontecer no Brasil para que o país consiga parar para resolver a situação do corona. Todos os outros estados australianos controlaram a doença, tem estado que não tem caso de coronavírus há mais de 4 meses, só que todas as fronteiras dos estados estão fechadas, o país está fechado, ninguém entra. Então o assunto é levado extremamente a sério aqui. Hoje tem 1.500 casos ativos aqui onde eu estou. A gente teve, acho que, não vou lembrar agora, mas acho que 5 mil mortes, se eu não me engano, no país inteiro. Mas sobre o esporte, a gente voltou, tanto o futebol australiano quanto o nosso futebol voltou depois da primeira onda, mas voltou na tal da bolha sanitária, como foi a NBA, como foram outros campeonatos mundo afora. A Champions League foi assim também, né? Voltou com todos os jogos sendo realizados em Sydney, onde o coronavírus já está meio que controlado. Tanto o futebol australiano como o nosso futebol todo foi realizado em Sydney, as finais, enfim, a reta final todinha. E o campeonato de futebol australiano, na verdade, do Fury, né, deles, está rolando ainda, mas também nesse sistema de bolha sanitária. E assim, teve jogador multado porque descumpriu as regras, teve time que foi multado financeiramente também, teve jogador excluído da competição porque descumpriu as regras.
assim, o assunto é muito mais levado a sério do que a gente viu no Brasil, infelizmente, do que a gente vê no Brasil, infelizmente. E é questão de tempo para controlar aqui onde eu estou também, em Melbourne. Pra você ter ideia, eu só vou voltar a viver normalmente aqui no meio de outubro, né? E a gente está falando de 50 casos no dia, o que é muito pouco para uma cidade de 5 milhões de habitantes. Mas eles não querem dar a mínima brecha de se espalhar novamente e por isso a gente segue em lockdown, estágio pesadíssimo por aqui. Eduardo, muito obrigado, cara, pela sua participação aí direto de Melbourne, na Austrália, tá? Você hoje à noite estará aqui falando para os alagoanos e para o mundo inteiro através de uma live. Quero deixar esses últimos momentos com você aqui via Skype no Canal Esportes, para você fazer mais uma vez o chamamento. O pessoal já está ali com a arte, inclusive, para poder fazer o chamamento, para divulgar o trabalho dos meus amigos, o Bruno Protásio, o nosso Henrique Pereira. O Henrique Pereira que é corintiano, né? Brincadeira, vou dizer um negócio a você. Os dois, o Bruno também. Os dois, né? O Bruno é mais contido, mas o Henrique é mais emocionado. E o PV, o que o PV? O PV é botafoguense, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Só tem ele e mais uns 3 aqui em Alagoas. Só tem ele e mais uns 3. O pai dele é outro deles, né? Seu Paulo Messias. É ele, o pai. E o bicho pau, torce pra quê? Flamenguista, rapaz. Eita, mas a gente pesa, eu tenho até a consideração por ele, mas agora caiu 10% para cada fala. Pode ter certeza. Pior que a gente tem que aguentar porque os caras tão bem pra caramba, né? O Domi lá, o Domenech Torrente já tá engatando já a marcha. Vai ser difícil segurar os homens esse ano também. Calma, mas o Vasco tem 2 jogos a menos, a gente vai resolver essa situação daqui pra frente. Tem um menino com alegria nas pernas, Thales Magno, rapaz, disse que é um agouro tão grande com esse negócio de alegria nas pernas, né? E o negócio que o Cano que tem cheiro do gol, né? Ele e o Ibra do Nordeste, os dois têm cheiro do gol. Não considero muito não, o Gabigol não. Considero não. Mas vamos lá, Dudu. Manda um recado aí pro pessoal. Obrigado pela sua participação. Manda um recado. Convida a nossa galera, o nosso público aí pra live de vocês hoje à noite. Pois é, hoje à noite, às 8 horas, intervalo de jogo lá no YouTube. Vai no YouTube, só pesquisar intervalo de jogo, se inscreve no canal, já ativa o lembrete lá, às 8 horas você recebe a notificação para assistir a live. Você pode colocar a live na sua TV, olha aí, ó, muito bom. Essa produção é fantástica, viu, Canhão? Grande Josi, beijão para ele aí também, grande fera. Você se inscreve lá no canal, você ativa, né, o lembrete da live, assiste os outros vídeos também. Teve entrevista com o Batista, né, goleiro alagoano que teve na Coreia do Norte. Importante. Outros programas que a gente fez sobre futebol alagoano, sobre Champions League, futebol australiano. Tem muita coisa legal lá no canal para vocês acompanharem. E, Canhão, agradeço demais. Esse é o nosso Instagram também para vocês seguirem. Estamos lá no Facebook também. Muito em breve a gente deve estar também no Twitter, na página no Twitter, mas ainda não criamos intervalo de jogo, mas a gente deve estar futuramente também. E é isso, agradeço demais, Canhão. Você é irmão, parceiro do coração. Aguardo você aqui em Melbourne, quem sabe um dia. Você me visitar aqui, passear. O que é bom de comer aí, Dudu? Rapidinho, o que é bom para comer? O que é que tem uma comidinha boa aí? Cara, a comida asiática é muito comum aqui, porque a gente tá muito perto da China, do Japão, então a comida asiática bomba aqui, mas tem de tudo. Tem comida brasileira também, tem comida mexicana, tem o... Mas não tem aquele negócio de escorpião nem gafanhoto não, né? Não tem aquele negócio de escorpião nem gafanhoto aí não, né? Não chega a isso, não. A comida asiática que eles comem aqui é muito noodles, né? Umas coisas assim, meio macarrãozinho, um negócio meio diferente. Aí sim. Comida apimentada pra caramba, comida tailandesa. É bom demais. Recomendo. Então aguardo você aqui quando tudo passar e as fronteiras se abrirem. Aguardo você para visitar a gente aqui em Melbourne. Seu irmão, também. Rapaz, do coração. Quero que você cresça e vai crescer muito mais, o Eduardo Vieira. Tenho certeza que logo você, com a Copa América aí, com a presença aí da Austrália, né? Todo mundo certinho, você vai logo... Bem lembrado. Deixa eu só fazer essa observação. A Austrália vai ser convidada da Copa América no que vem, junto com o Catar. Ninguém entendeu o porquê, né? O Catar, obviamente, é a sede da Copa do Mundo, então foi por isso. Mas a Austrália vai ser também a sede da Feminina, a Copa do Mundo Feminino 2023, mas não tinha muito a ver com isso não, mas foi convidado. Então, ano que vem, vai participar da Copa América, vocês vão ouvir muito falar da Austrália aí, quando falarmos da seleção brasileira. E do Eduardo Vieira também, tenho certeza disso. Um abraço, meu amigo. Viu? Até a noite, estarei acompanhando vocês e boa sorte na live, tá? Saudade daquelas resenhas lá também que a gente sempre fez, viu? Rapaz. Essa resenha a gente vai fazer em off, pode ter certeza. Um abraço, Eduardo Vieira. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes, hoje super especial, né? Em caráter internacional, direto da Austrália, com o nosso Eduardo Vieira, trazendo muitas notícias. Ele, jornalista alagoano, um trabalho muito bacana. Boa sorte para os meninos na live hoje à noite, né, pessoal? No intervalo de jogo, né? É intervalo de jogo, né, Eduardo? No programa? Isso, exatamente. Pessoal, no intervalo de jogo hoje à noite também, boa sorte para os meus amigos. Estarei acompanhando vocês. E amanhã
Amanhã eu te espero para mais uma edição do Canal Esportes, 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, que é gratuito, e para os assinantes NET Claro, em todo o estado de Alagoas. Um forte abraço e até amanhã. Vou ficando por aqui batendo papo com o Dudu. Sim, Dudu, aí tem lá...